Waycast, podcast New Way. Fala, galera! Fala, galera do New Way! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito polêmico, mas que vai ser esclarecedor para você que está aí com a gente. E se ainda não segue, vai lá no Instagram, Sou New Way, e o nosso canal no YouTube, New Way. E também na Atitude TV a gente vai estar disponibilizando esse material. A gente vai estar falando com Carol Zuin Rabelo, psicóloga, sobre pornografia. A gente está aqui trazendo, nesse primeiro momento, informações e orientações para quem possa já estar aí consumindo pornografia, porque como o Douglas trouxe e você também falou, o tempo todo nós estamos expostos. Então, como é que faz para não ficar exposto, né? Mas você deu aí as dicas de você entender se eu consigo parar ou não. Você já identifica se você está viciado ou não. É isso, né? Mas, Carol, ainda falando sobre isso, quais são os danos? Quais são os impactos de ser viciado em pornografia? Inúmeros, Érica, assim, o que a gente pode entender, o Douglas trouxe, né, um exemplo bem claro. Ele falou, ele acaba aprendendo sobre sexo, acessando aquele conteúdo e vai querer reproduzir. Esse é um dano, mas assim, existem danos piores e que talvez as pessoas não se dê conta. Quando o indivíduo começa a acessar esse tipo de conteúdo, lá, né, a dopamina, os neurotransmissores vão, né, fazendo esse processo, vamos colocar aqui em números simbólicos, mas só para a gente tentar entender. Quando o cara acessa ou a mulher acessa, né, esse tipo de conteúdo, eu vou falar aqui, né, exemplos, então um número fictício. O neurotransmissor vai lá e coloca 500 bolinhas, né, do hormônio, da dopamina, para o outro neurotransmissor. Recebe 500 bolinhas. Você entendeu o nível de satisfação quando ele acessa o conteúdo. Quando ele vai para o sexo, né, na realidade, né, no ato sexual em si, esse neurotransmissor vai transmitir 10 bolinhas. Então, o que acontece com o sujeito? E isso são com todos os sujeitos. Ele começa a ter mais prazer no conteúdo do que no ato sexual. Então, essa é uma questão, talvez a questão mais forte dentro disso tudo. Tantas outras, né? A questão da tolerância, que cada vez mais, a questão de você não ver prazer em outras coisas, já planejar seu dia para o momento em que você vai acessar aquele conteúdo. Então, socialmente, isso te prejudica. E uma série de outras coisas, olhando sobre o ponto de vista, né, da nossa intimidade com Deus também. Você sabe que você está pecando. Dito isso, e todas as pessoas têm acesso a essa informação, os atores que participam desse tipo de conteúdo, 95, vou falar 90 para ser bem comedida, mas assim, 95% dessas pessoas sofrem de depressão, de transtornos emocionais, sofrem muitos dizem que são viciados, né, em drogas, enfim, precisam se drogar para fazer aquilo. Algumas atrizes, quando a Érica me convidou do tema, eu comecei a estudar, enfim, a ler muitas coisas. Existem atrizes que faziam isso, que hoje, uma americana, se não me engano, que hoje já tem um canal de ajuda, né, a mulheres que são viciadas em pornografia, para dizer, olha para mim, olha o dano que fez na minha vida fazer isso. Então, assim, olhando sob o ponto de vista espiritual, a gente falou um pouco sobre emocional, sobre humano, mas olhando sob o ponto de vista espiritual, você está consumindo um conteúdo onde você sabe que é a desgraça do outro que custou gerar aquilo. Então, assim, o que isso espiritualmente está impactando também para esses indivíduos? E aí você começa a trabalhar a culpa, o sentimento de culpa, e a Érica também é psicóloga, sabe bem do que eu estou falando, o que a culpa aprisiona, o que a culpa causa. Então, você tem uma série de situações onde realmente você tem um comprometimento extremo, sabe? Eu tenho Triste realidade. a percepção de, não só assim, de relatos, né? A questão da culpa, principalmente pro jovem. Ele tem um momento ali de prazer de 5 segundos, vamos botar na consumação
da masturbação, né, nem da pornografia. Só que depois ele passa horas se maltratando, se punindo porque ele pecou, porque ele fez algo que era contra os princípios e valores dele. Então, acho que isso é muito alarmante. Sem dúvida, a culpa é uma das principais prisões, né? Uma das principais prisões emocionais. Então, você vê pessoas que têm o seu potencial, né? O seu potencial pessoal para inúmeras áreas da vida sendo literalmente sufocadas pela culpa. Paraliso, né? Exatamente. Autoestima, o senso de não pertencer, de não pertencimento àquelas circunstâncias, àqueles locais. Então, a culpa, sem dúvida, é algo que paralisa as pessoas, é algo que vai matando as pessoas em vida. E você falou uma coisa, Carol, questão das mulheres. Eu posso comprovar isso porque quando eu era adolescente, como é que era a questão da pornografia? Era muito difícil porque não tinha acesso, não tinha internet, tinha que ser meios físicos. Ele vai revelando a idade, né? Nesse É. momento. E aí era um adolescente passando para o outro, ou seja, um inexperiente passando para o outro. E eu lembro que uma vez na escola, tava num grupo e a gente começou a perturbar as meninas, né? Perguntando se elas faziam isso. Para elas, aquilo era uma agressão. Uhum. Tipo assim, vocês são malucos? O que é isso? Você está me ofendendo. E aí, hoje em dia... Bem tempo atrás, Bem né? tempo atrás. Então, agora, quando você fala que a mulher está inserida nesse mundo hoje, para mim é algo, assim, inimaginável. Mas real. Bem real. Bem real porque você imagina o seguinte, Douglas, hoje a gente vive um contexto social onde o tempo inteiro as mulheres são convocadas, são chamadas a esse lugar de igualdade, a esse lugar de desempenho, a esse lugar de estar inserido. E a questão social, a questão sexual, desculpa, ela é intensificada e está dentro desse contexto também. E aí, essa menina, né, essa mulher, acaba falando o seguinte, eu preciso entender o que é isso, eu preciso estar dentro desse contexto, eu preciso, talvez, para ser performática, entender que performance é essa, né, ser boa para aquilo, quando, na verdade, ela só está sendo, né, incentivada, incitada a ter informações que a gente já entendeu aqui de uma das fontes mais maléficas possíveis, né, sobre todos os aspectos, e estar na porta de entrada de um vício, de uma problemática. Então, é muito complicado. Carol, você acredita que começa de forma muito sutil hoje, o vício da pornografia, ou não? É por curiosidade? Érica, na verdade, a gente não pode dizer assim, é por este motivo. Na verdade, nós temos uma série de motivos, de estímulos, de impulsos que podem levar a isso. Então, né, a gente falou aqui, todas as crianças têm acesso, né, e têm acesso mesmo. Pode ser pela curiosidade, como o Douglas trouxe, pode. Pode ser pelo senso de pertencimento, todo mundo sabe, todo mundo faz, eu também quero entender o que é isso, pode. Pode ser por estar num contexto familiar problemático. Então, essa criança mora dentro de uma casa, isso é realidade no Brasil, onde tem um quarto para 7, 8 pessoas morarem, e ali naquele mesmo quarto, pessoas têm relações sexuais. Então, sim, e aí você tem todo um contexto problemático. A gente não pode achar que todo mundo, né, vive em uma família funcional, e não é isso que acontece. Então, os motivos que levam a essa busca, a essa procura, eles são inúmeros, né, dentro do contexto de cada sujeito. O mais importante é realmente a gente reforçar para as pessoas que precisam de ajuda em relação a isso, que elas precisam ultrapassar a barreira da culpa, porque isso vai paralisar e vai aprisionar elas cada vez mais nessa problemática. Então, nesse momento de estar ajudando esse sujeito, né, de estar trazendo esse sujeito a possibilidade de sair disso, o que menos vai importar é o que levou ele a isso. O que está aprisionando ele nisso, né, essa consciência, essa necessidade de ajuda, é que é o X da questão. E hoje a gente vai estar batendo um papo falando sobre vida saudável com a nutricionista Karine Borges. Karine, que bom ter você aqui com a gente. Como era a Karine solteira? Porque eu sei que tem uma mudança aí da Karine solteira para a Karine casada. Conta aí para mim.
Então, a Karine solteira, né, ela tinha outras prioridades, né? Então, eu malhava com personal, eu fazia muito mais coisas, né, do que eu faço hoje, relacionadas à atividade física. Eu ficava 3 horas na academia. Sério? Emendava uma aula coletiva na outra e musculação. Hoje, né? eu gostava. Podia. E podia, né? Porque assim, eu só trabalhava e estudava, o tempo ali do intervalo eu ia lá e ficava, enfim, né? Não tinha aquela responsabilidade de ter uma casa. É claro que isso muda. Só que a gente tem que entender também que, né, eu passei por um processo, né? Já tenho 3 anos de casado, que assim, nós somos responsáveis pelo que entra na nossa casa, pela alimentação, assim como diz na Bíblia, né? O nosso papel é de administradora. Então, eu tomei essa postura de administradora, de escolher os alimentos, né? Até por ser nutricionista também, mas eu ensino isso para as pessoas. A gente que escolhe. Então, claro que houve uma mudança da gestão do tempo. Eu não tinha obrigações como eu tenho hoje, mas hoje eu sou uma pessoa organizada e tenho uma alimentação saudável, faço ali, mediante o meu tempo, a minha comida da semana. Continuo malhando, não 3 horas, mas continuo malhando 50 minutos, 60 minutos por dia. E arrasto o marido comigo, né? O máximo que eu posso, eu arrasto ele comigo aí. Gente, eu tô pensando, como é que é ser casada com um nutricionista? Não pode nada, né? Pode. Pode? Pode sim, é escolha. Lixo ou não existe? Eu sempre falo que eu sou totalmente contra essa questão de dia de lixo, né? Comida não é lixo. Meu Deus. Isso. Não é lixo. Isso. O que a gente fala é que, assim, claro, toda pessoa, né, que está fazendo uma dieta, ela tem refeições livres. E aí não é um dia inteiro, né? São geralmente 2, no máximo, estourando 3 refeições na semana, que aí você vai ter ali a refeição livre para você comer o que você quer, né? É aquele, eu sempre falo que é o 80-20. Se 80% do seu tempo você tiver hábitos saudáveis, comer bem, fazer atividade física, 20% você consegue ali, na sua exceção, ficar bem, comer bem, sair com seus amigos, sair para jantar e tudo mais. Então, não precisa ser 100, aquela pessoa que é 100 para. Então, se você for 80, funciona. Então, 80-20 dá certo. Dá certo, isso aí. Ufa, que bom, né? Karine, olha só que interessante. Meu cônjuge está se cuidando mais. É para eu me preocupar? Claro que não. É para você admirar o seu cônjuge e falar assim, já que ele está se cuidando, vou junto com ele. Palavra de afirmação nele, que bom, amor, você está se cuidando, vou me cuidar junto com você. Você vai ficar sarado, gostoso. Isso aí, mas ele está ficando para você. Ele está ficando para você fica para ele. Também, é isso? Isso aí. Um incentivo, uma Um motivação. incentivo, não é para ficar com ciúme, não é para ficar achando que tem alguma coisa. Eu sempre falo, né? Quem tem os acordos direitinho, quem vive debaixo, né, da palavra de Deus, não se preocupa com isso. Porque o Espírito Santo, ele cutuca. Então, se ele não te cutucou, você está só com ciúme bobinho, vai lá, acompanha. Amor, vou para academia com você hoje. Não, vou fazer aqui uma refeição, vi uma receita. E assim vai seguindo. Não fique com ciúmes, não impeça o seu cônjuge de se cuidar. Acompanhe ele nesse autocuidado. Muito boa essa dica, né? Tome isso como uma motivação e vá também. Com certeza. Eu sempre falo, o exemplo, uma hora ou outra, ele arrasta. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, se ele está fazendo, uma hora ou outra, ele vai te arrastar. A gente não pode querer falar, não, já que eu não estou fazendo, você não vai fazer. Não, é a gente se motivar para fazer a mesma coisa, né? Então, ele está lá, então marca com ele, marca eventos aí, vamos correr na praia, meu amor, tomar uma água de coco, olha que tempo de qualidade gostoso. Dá para ser feliz. Dá para ser feliz, Dá né? para ser feliz. Se alimentar bem, né? Com certeza. Eu fico pensando assim, quem fica se perguntando, eu não consigo, o que você diria? Eu não consigo me alimentar bem ou não é prioridade? O que a gente pode fazer para começar? Eu sempre falo que, assim, não adianta, se você não faz nenhum básico, você querer fazer uma mudança revolucionária na sua vida. Então, pequenos passos é que fazem com que você alcance um grande resultado. Então, começa com básico. Você não bebe água direito? Começa a beber água direito. Eu sempre falo também que primeiro você inclui, depois você exclui. Então, primeiro você inclui frutas no seu café da manhã, você inclui legumes e verduras no seu almoço, aí mais uma frutinha à tarde, e aí depois você vai ver, conforme você começar a incluir nutrientes na sua alimentação, você não vai sentir tanta vontade de comer as outras coisas. Então, só começar incluindo. Não consigo fazer atividade física todo dia. Faz 2 vezes na semana. 1 é melhor do que 0.
Então, vai ali no pouco que você pode fazer. E aí, isso vai acontecendo de forma gradativa. Você vai subindo degrau por degrau até que você alcance ali o resultado que você quer. Boa dica. Então, inclui para depois excluir. Exatamente. E aí, excluir seria o quê? Porque às vezes eu recebo às vezes pacientes, nossa, todos os dias eu como uma barra de chocolate. E aí eu falo, tudo bem. E aí eu monto lá, né, o planejamento alimentar da pessoa e aí eu incluo. E aí ela já fala para mim, ó, não estou sentindo mais à vontade. Porque a nossa cabeça, ela não sabe discernir se a gente está com fome, se a gente está com sede, se está faltando nutrientes, então ela fica mandando um alarme para você. Mandou o alarme, o que você vai querer? Coisas palatáveis, carboidrato, açúcar, né, de modo geral, gordura. Então você já cria aquela sensação do conforto. Carboidrato, a digestão começa já na tua língua. Então você é rápido aquela sensação de conforto. Só que quando você está desnutrido, você está consumindo poucos nutrientes, você fica sentindo isso toda hora. E aí, quando você começa a se nutrir, que a nutrição é isso, que você começa a inserir frutas e tudo mais, vai diminuindo essa vontade desse doce em excesso, dessas coisas que as pessoas às vezes têm o hábito ali diário de consumir. Então, começa a incluir. Quando você começar a incluir, você vai ver que automaticamente você não vai mais sentir aquela vontade. Você é super adepta à marmita, né? Total. Eu cheguei aqui com a minha marmita. Constrangida porque eu fui pedir um chocolate e ela me tira o quê? Panqueca de banana. Nossa, né, gente? Fala aí, Karen, como é que faz para ter essa disciplina de alimentar aí diária? Como é que é? Assim, né? O que eu falo aqui é o seguinte: sempre vai existir desculpa para você não fazer, tá? Então, Karine, o que eu faço? Eu geralmente faço as comidas para a semana, já peso tudo, boto as marmitas lá, tá? Na geladeira. E aí eu foco mais nos lanches, isso me facilita. Então, por exemplo, hoje de manhã, quando eu fiz o meu café da manhã, eu já fiz essa panqueca para eu trazer à tarde, porque eu já sabia que eu ia estar aqui. Então, é basicamente isso, você organizar o seu dia, organizar a sua semana. E eu acho que um ponto principal que hoje as pessoas não têm é rotina, horário para acordar, horário para dormir, né? Esse é um ponto que a gente precisa focar. Eu sei exatamente o que eu vou fazer quando eu acordar, como é que é, né? Faço meu devocional, leio a Bíblia. E tem gente que não tem essa rotina, e isso atrapalha muito. A primeira coisa, se tiver que arrumar alguma coisa, arruma a tua rotina e aí vai lá. Antigamente eu trabalhava muito mais, tinha uma demanda de trabalho e eu fazia todo sábado. Sábado de manhã. Planejava a semana toda? A semana toda. Eu fazia as marmitas da semana toda. Aí o meu marido ficava responsável pela casa, né, de arrumar a casa, e eu ficava lá na comida. E aí eu cozinhava a semana toda, né? E aí hoje eu consigo fazer isso mais ou menos na segunda-feira de manhã, e aí eu faço de segunda a sexta, e sábado e domingo eu faço aquela comida lá fresquinha, né, para dar um agrado também. Mas antes eu tinha que fazer da semana toda. Então isso foi um ponto que me ajudou muito, porque quando você tem que pensar no que você vai comer, você vai pensar na besteira. Você não vai pensar, vou comer um filé de frango grelhado com legumes, não vai. Você vai falar, eu quero um McDonald's. Então, o fato de você já ter ali, já saber o que você vai comer, ajuda muito. Então, vai lá, senta, faz teu cardápio da semana, sabe? Aquele básico mesmo, como eu falo, que funciona demais. Karine, a fome é emocional? Muitas vezes, sim. Eu ouvi isso, achei interessante. Muitas vezes, sim. Tem uma diferença muito grande de fome física para fome emocional. Seria isso? A fome emocional, geralmente, você já tem algo na sua cabeça que você quer comer. Você não sente uma dor no estômago, você não sente nada. Você fala, eu quero um choquito que eu vi ali na cantina, sei que ali tem, então eu quero aquilo ali. Ou você está no trabalho, sua amiga vende brownie, eu quero o brownie da fulana. Ou, às vezes, você está num período de estresse, acontece alguma coisa, né, lá no seu trabalho, ou você briga com alguém, e aí você já fala, quero um chocolate, aquela que você quer um conforto. E aí a fome física, ela vai te dar sinais. Você vai ter aquela dorzinha no estômago, você vai comer o que tiver. Se você tiver sua marmitinha lá, é aquilo que você vai comer. Muita gente hoje tem fome emocional, né? Comendo as emoções. Aí também, né? Tá muito ligado à questão das emoções, sim. Total. Estamos começando mais um New Way Cast e hoje os papéis aqui se inverteram, né? Estou aqui com Érica e Douglas Andrade, que vai contar a história deles pra gente, né, agora. Isso aí. Já entrevistaram tantas pessoas, abençoaram tantas vidas e agora chegou a vez de vocês contarem a história de vocês pra gente. Honra! Mas, Thay, é importante a gente falar que durante esses 6 anos, com 5 anos, eu falei, Douglas, não aguento mais. Ou a gente casa ou a gente separa, porque não dá pra ficar abrasando tanto tempo, né? O quê? Né?
Aí eu falei, então tá, então arruma uma casa aí que a gente casa. O Douglas tinha uma preocupação muito grande de que a gente tinha que ter um apartamento. A gente tinha que comprar um imóvel. Eu falei, pronto, Jesus volta e eu não casei, ainda subo virgem. Doida pra, né? Pra conhecer ali. Doida pra conhecer o mistério, o varão. Presente dado por Deus, que é o sexo para o casal casado. Casado. Então, assim, foram 6 anos difíceis, tá? Eu não vou glamorizar, né? Não. Foi bem desafiador. O Douglas nunca dormiu na minha casa, eu nunca dormi na casa do Douglas, eu nunca pude viajar com a família do Douglas. O Douglas, assim, tinham muitas limitações, tinham muitas restrições que tinham que ser obedecidas. Meu pai não permitia, de jeito nenhum. Então, se fosse para um casamento, uma festa, ele tinha que voltar para casa dele. E você pra sua. Exatamente. E não importasse a hora que fosse. De madrugada. Quantas vezes ele dormiu em pé no ônibus? Ele nem sentava no vazio, porque senão ele dormia e passava do ponto direto para ir para casa. Então ele ficava em pé ali, porque o meu pai não permitia que dormisse em casa. Então hoje também é uma facilidade tão grande, tanta permissividade. Não, eu vejo, o cara mora no Recreio, a menina mora na Barra. Não deixei ele pra casa porque tava tarde. Ai, tadinho. Então, assim, Tá bom, quanto então. mais você facilita, né, pro namorado, mais ele entende que tudo bem ela ir me encontrar. Então, assim, eu falava, não, e detalhe, vem me buscar na minha casa. Então, ele saía de Bom Sucesso de ônibus, me buscava na minha casa de ônibus, a gente ia pro shopping, ele me deixava em casa e depois ele ia pra casa. E é assim, tipo assim. Perseverou, né? Pra poder super alcançar, chegar à Terra valorizado, Prometida. isso aí, Terra Prometida. E conta pra gente, quais foram os desafios que vocês enfrentaram ao longo desses anos juntos? O relacionamento com Deus, né? Construir o relacionamento com Deus ajudou vocês a superar. Muito. Sim. Muito. Entender quem nós somos em Deus ajudou muito, nos protegeu muito, mas nós viemos de realidades diferentes, né? Muito diferentes. Contexto. É importante também trazer isso. Não é só a questão financeira que impacta dentro de um relacionamento. A questão social também, sabe? De achar que eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos anseios, eu tinha muitas aspirações, eu sabia os lugares que eu queria conhecer. E isso pro Douglas não era muito importante, não era prioridade. Porque, assim, meu pai, ele sempre me motivou muito e ele sempre me instruiu que se eu tivesse, olha, você vai ter um futuro brilhante, faz a sua parte, estuda, trabalha. Então, você vai ter um carro, depois você vai trocar de carro. Então, eu sempre fui criada à base dessas aspirações e dessa ambição mesmo de ser cada vez melhor e ter coisas que me proporcionasse devido ao meu empenho e à minha determinação. E o Douglas não, porque ele não tinha pai e mãe ali. Motivando ou falando quais eram. E nós fomos construindo isso juntos. Que legal. Sabe? De falar, olha, meu sonho é esse. E ele falava, tá bom, vamos ver o que a gente consegue. Né? Tiveram alguns desafios, sim. O que eu vejo hoje é que o casal não quer enfrentar as etapas do casamento. Quando nós casamos, os primeiros anos, a gente não tinha quase contato. Eu era trabalhando e estudando. Nós éramos novos. Então o pessoal casa hoje achando que já vai casar rico e aposentado. Vai passar a lua de mel na Europa ou em Cancún? Não, pode até ir, mas parece que já quer estar aposentado. Assim, vai ter tempo de qualidade. Não, vai ter que estudar, trabalhar, virar à noite. Construir, né? Construir, exatamente. Assim como a gente construiu no nosso namoro, eu não nasci herdeira, né, amor? Infelizmente. Nem casei com príncipe. Plebeia que não casou com príncipe. Até porque príncipe e princesa fica lá no conto de fada, né? Viveram felizes para sempre, acaba ali a história. No conto do dia seguinte. Né? Eu acredito muito em casamento, em relacionamento saudável. Não utópico, não de castelo, de fada, de príncipe e princesa. Sim. Não deturpando o que é príncipe e princesa, mas está entendendo o que eu estou trazendo? Não de fantasia, mas certeza. de realidade. Namoro é uma preparação para o casamento. Então, a gente tem que entender. Quando você é solteiro, você tem um comportamento. Quando você começa a namorar, você já tem que ter outro. Quando você está noivo, quando você está casado, são comportamentos que você tem que ter como uma mulher casada, como
um homem casado. Então, tudo isso exige o quê? Escolhas. E para eu escolher isso, eu abro mão disso aqui. Toda escolha, você abre mão de alguma coisa. Uma renúncia, né? Uma renúncia, exatamente. Então, nós fizemos algumas renúncias, né? Que, assim, a gente não tinha uma vida em que a gente podia fazer tudo que a gente queria. Nem no namoro, nem no namoro. Nem no namoro. Se a gente não pudesse ir num restaurante top, né? A gente ia num fast food que cabia no nosso bolso. E tudo bem. Uhum. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Naquela época, tudo bem. Não. Hoje não. Não, eu vou falar, tinha um restaurante lá na ilha que ela achava que era o máximo do luxo. Porque era na zona nobre da ilha. Não, aí, depois... Muitos anos Aí depois. alguns tempinhos depois, vai me levar naquela espelunca. É engraçado que antes era o... Claro, pra namoro, né? Pra namoradinha. Pra você ver como é que são as expectativas, Teve uma evolução, né? Exatamente, né, Thay? Afinal, eu tô com esse homem quase 30 A anos. gente é como a gente imagina no coração, irmã. Então, eu sabia que eu ia ter um futuro lindo, né, ao seu lado. É. E você comigo, né? Comia lá o Mac Douglas pensando que era o X-tudão aqui. E vem cá, como manter um equilíbrio saudável entre o amor conjugal e a devoção a Deus? Muito boa essa pergunta. Equilíbrio é algo, eu falei que eu vou vender. Como psicóloga, eu vou botar num potinho assim, equilíbrio e vou vender. Nossa, eu ia estar trilionária, nem trilionária, bilionária, hein? Só já estocou vento porque tu não pode Não vender é? equilíbrio. É. Porque, olha, encontrar o equilíbrio é um grande desafio. Muito desafiador. A gente exerce tantos papéis. Eu exerço o papel de mãe, de esposa, de líder, de psicóloga, né, de filha, de amiga. Então, são vários papéis que a gente fica tentando equilibrar. Para saber primeiro ter equilíbrio, você precisa saber o que é prioridade. Se tem uma coisa que eu aprendi muito com Douglas, foi Mateus 6,33. Por muito tempo, esse versículo foi o versículo da nossa casa. Não é? Sim. Até a chegada da Lavínia, que você vai inserindo outros. Mas buscar o reino de Deus. Então, a nossa prioridade sempre foi essa. Buscar o reino de Deus. Nossa prioridade sempre foi uma devoção a Deus. Depois um ao outro. E nós vivemos, né, um casamento muito diferente. No sentido de proximidade. Nós namoramos 5 anos. E aí... noivamos com 5 anos, com 6 anos a gente casou. E aí depois entrou uma outra etapa do nosso relacionamento. Quando eu casei com o Douglas, ele era soldado especialista da aeronáutica. Ele passou no concurso, que ele queria ter uma vida mais confortável, e aí ele foi ser soldado da aeronáutica para ter uma estabilidade. Tinha até uma vida boa, né? De se ver todo dia. Sim, mas era temporário. Então, era temporário. Para a gente querer ter um futuro mais certo, ele sabia que ele tinha que se movimentar. E aí ele foi fazer um novo concurso dentro mesmo da aeronáutica, que era ser sargento especialista. E aí a nossa história com Deus deu uma reviravolta muito grande, porque esse era o nosso desejo. Essa era a nossa vontade, com que o Douglas fosse sargento da aeronáutica. Mas esse não era o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus permite. A gente orou, jejuou, pediu, Chorou, convocou a igreja, porque o Douglas entrou para a aeronáutica por liminar. Foi algo inexplicável. Tipo assim, ele estava numa colocação, daqui a pouco ele foi lá para baixo, entrou como reserva. Coisas que só acontecem no nosso país. Né? O cara passa num concurso, daqui a pouco, não, você estava numa classificação aqui, daqui a pouco você está aqui embaixo. Enfim, mudaram as regras e colocaram quem queria os deles lá, sabe? Os peixes, e o Douglas ficou, e ele foi para Guaratinguetá. Eu estava casada, casamos em março, o Douglas foi para São Paulo em julho. E ele ficou 1 mês direto lá, sem a gente se ver. E depois a gente começou a se ver a cada 15 dias. Isso foi durante 6 meses. No início do relacionamento, do casamento? Sim, a gente... Nossa! Então, assim, né? Essa história de nós dois ninguém conhecia. Então, nosso casamento teve
né, essa separação física. Então entende que se eu não tivesse uma vida com Deus individual e ele também não tivesse, a gente não teria permanecido casado? É. Ansiedade enquanto espera. E aí? E a minha convidada de honra é Dani Prazin, psicóloga, especialista, né, em TCC, terapia cognitivo-comportamental, especialista em ansiedade. Então eu trouxe uma pessoa aqui que está muito capacitada para estar falando sobre isso, né, Dani? Você viveu algumas esperas aí, viveu um tempo de ansiedade, algumas fases da sua vida, né? Hoje as pessoas procuram, né, muito a mim e o Douglas, já que a gente trabalha com prevenção, antes de entrar no casamento, né? Aquela coisa maravilhosa, eu quero me casar, é lindo, é maravilhoso, o matrimônio, os desafios também, né? Vem junto, tudo tem junto. Ali o ônus e o bônus. Sim. E aí, Dani, aquelas pessoas que estão esperando, que vem aí pra gente, eu não consigo arrumar ninguém, eu já tenho tantos anos, né? Tem gente que acha que 25 anos já morreu e já tinha que estar casado com filho, né? A mulher faz muito isso, de idade. Já tô com tal idade, se eu casar, ter filho, quanto tempo isso vai durar mais? Então, essas pessoas que estão esperando, que ainda não conseguiram encontrar aí a pessoa, né? O seu par. O que você diria pra elas enquanto espera? Então, são muitas coisas, né? A primeira é que é preciso que essas pessoas tenham um entendimento do que é importante dentro de um relacionamento, antes mesmo delas iniciarem um relacionamento, para que elas não cometam os mesmos erros que, por exemplo, eu cometi, né? E eu acredito que, num primeiro momento, as duas coisas mais básicas, assim, que a gente precisa ter de entendimento para a gente conseguir levar um relacionamento saudável adiante, é que a gente tenha autoconhecimento e maturidade emocional. Autoconhecimento no sentido de saber quem sou eu, o que eu quero para mim, o que eu busco, quais são os meus princípios, os meus valores, até para ver se vai dar match ali com o que a outra pessoa está trazendo para você. Então, você tem que saber o que você quer para você, quem você é, para onde você quer ir, quais são as suas expectativas de vida e tudo mais. Maturidade emocional é extremamente importante para um relacionamento saudável, né? Então, para você ter uma troca ali com o teu parceiro sadia, se você não tiver um gerenciamento bacana das suas emoções, pode existir ali muitos conflitos. Então, é importante também que dentro dessa seara ali da inteligência emocional, que haja também habilidades sociais. Dani, o que é isso? O que é isso, Dani? Vamos trazer aqui. É o domínio próprio? Também, mas são é características o controle que uma pessoa precisa ter para desempenhar um bom papel dentro de uma sociedade ou dentro de um relacionamento, que não precisa ser só um relacionamento amoroso, né? Então, a pessoa precisa ter ali assertividade, empatia, expressão de sentimentos positivos. Então, tudo isso está ali nesse pacote. Então, é importante que a pessoa entenda basicamente essas duas coisas. Eu entendo também que é muito complicado essa espera, né? Porque a gente cria ali muitas expectativas, a ansiedade vai batendo, né? Mas assim, começa a idealizar. Começa a idealizar. Tá namorando um mês, já tá se vendo de noiva, já tá se vendo no altar, casada com 2 filhos. E aí, essa expectativa versus realidade? Então, sobre a realidade, né? Eu já vou dar as dicas. A realidade é que eu percebo, assim, que muitas pessoas, a gente vive hoje numa era de relacionamentos muito líquidos, muito superficiais. Então, poucas pessoas estão dispostas a ter, de fato, um relacionamento profundo, com uma conexão maior. Isso é um ponto muito importante. Porque o que seria esse relacionamento profundo? Sem grandes conexões, sem grandes intimidades, a pessoa não aprofunda, fica só no ficar, não namora, não noiva, não procura aprofundar a relação, criar uma conexão maior. Seria não se deixar ser conhecido nem conhecer com quem está se relacionando? Tá ali passando o tempo? Exato. Então, assim, hoje a gente vive numa era de muito disso e muito... Até dentro da igreja, né, Dani? Dentro da igreja. Até dentro Eita, varão! Eita! Eita, varoa! E também a gente vive numa era de uma liberdade nos relacionamentos. Liberdades no sentido de eu decido se eu quero me envolver ou não. Então, não pode tudo, digamos assim. Eu posso ficar, posso namorar, eu posso ficar sério, ou eu posso só ficar uma vez, ou eu posso... Enfim,
tá tudo liberado. E, na verdade, não é bem assim. Então, aí é que entra o que eu falei do autoconhecimento, dos seus princípios, dos seus valores, de você se entender e entender os sinais que a outra pessoa está te dando. Isso é muito importante, Dani. Muito. Sinais. Todos nós damos sinais? Todos nós Então, damos essa história sinais. de que, ai, casei sem saber quem era ele. Não. Não existe isso. Todo mundo dá sinais, mas muitas vezes por a gente estar envolvido Eu quero vários ali, sinais aqui, viu, Rodrigo, na minha edição. Quero vários balãozinhos aqui com sinais. Cabeça de psicólogo viaja. Rodrigo que lute na edição. E aí, por vezes, a gente acaba não prestando atenção nesses sinais, né? Então, essa questão de você saber o que você quer para você já vai te poupar de frustrações futuras, de repente você tá conhecendo alguém, não que a pessoa faça de propósito, não, porque às vezes a pessoa nem ela tem esse conhecimento, esse autoconhecimento. Às vezes a pessoa não tem consciência nem do que ela quer, ela só tá vivendo a vida, sabe? Não tem um propósito no viver, sabe? Não tem uma intencionalidade naquilo que ela faz. Tá deixando a vida levar. Tá deixando a vida levar. E quem tá com ela tá sendo levado junto. Exatamente. Aí vamos supor que encontre uma pessoa que queira de fato um relacionamento. E aí ela só tá deixando levar. Então você precisa entender esses sinais, porque quem quer faz questão, quem quer faz acontecer, quem quer vai te ligar, vai te procurar, não vai dar desculpa. Gente, eu tô adorando isso, hein? Se você ainda não se ligou e pegou essas dicas pra ter um relacionamento de sucesso, relacionamento saudável, eu não sei mais não. Jesus vai descer na terra pra falar? Eu costumo Gente, dizer que vigia. seria um sonho, Vigia, mas irmã. Vigia nessa terra. eu falo isso para as minhas pacientes. Olha, Jesus não vai descer na terra numa nuvem, trazendo para você tudo que você precisa. Infelizmente, ainda não. Pode ser que isso aconteça, mas até lá você vai ter que fazer a sua parte. Eu acho que só no céu. Exato. Essa autorresponsabilidade, Deus falou, é contigo. Exato. Me chama que eu abençoo. Ou te livro. Exato. Né, Dani? Por Também aí. tem isso, né? Por aí. Então, assim, é importante entendermos os sinais. Eu quero trazer aqui um exemplo que eu acho muito legal, que eu dou muito para as minhas pacientes, esse exemplo, né? Eu costumo dizer para elas aprenderem a analisar o currículo das pessoas. E isso vale para os meninos e para as meninas. Isso vale para namorados e namoradas? Isso, homens e mulheres. Olha, a galera aqui do estúdio do New Way Cast, que tem solteiro, tem namorado e tem gente que espera. E tem gente que Fica espera. ligado aí, viu? Então, para quem está à busca, né, esperando aí, é importante entender que você precisa entender o currículo da pessoa. Dani, como é que é isso? Então, eu já trabalhei um tempo... Papel e caneta, gente. Ou então pego aí o telefone, smartphone e já coloca aí. Vou trazer exemplo. Como analisar o currículo da pessoa? Eu já trabalhei uns anos atrás na minha vida com psicologia organizacional, né? Eu trabalhava com recrutamento e seleção. E todas as vezes que eu recebia uma vaga daquela empresa para poder entrevistar as pessoas para aquela vaga, vinha um perfil. A gente chama de perfil profissiográfico. Que ali nesse perfil profissiográfico estão todas as características profissionais e pessoais que eu, enquanto recrutadora, preciso avaliar para saber se aquela pessoa se encaixava na vaga, dava match, né? Então, aquele que mais se aproximasse, né, daquelas características que eu estava buscando era o contratado. E na nossa vida amorosa funciona basicamente dessa mesma forma. Você precisa ter o seu autoconhecimento para saber o que é importante para você e montar o seu perfil. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Deus abençoe sua vida, sua família, sua profissão e continue aí te sustentando. Amém. Obrigada. E você que tá aqui comigo já sabe, né? Se inscreve Atitude TV para receber todo o nosso conteúdo, seja abençoado. No New Way Cast a gente sempre vai estar falando sobre relacionamento, algum tema aí que você queira saber dentro de relacionamento, para você de fato viver um relacionamento de verdade, um relacionamento abençoado, um relacionamento bem sucedido, mas acima de tudo, abençoador, tá? Meu beijo, a gente se vê no próximo New Way Cast. Tchau, gente! Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional
sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.